Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Antônio e essa é a apresentação da disciplina de dispositivos móveis usando uma tecnologia totalmente nativa. Eu escolhi o Kotlin mesmo e eu refiz o meu projeto que eu tinha feito na primeira parte da disciplina, que foi o joguinho da velha, só que agora eu refiz em Kotlin. Bem, para começar, beleza. Eu criei esse joguinho usando quatro funções, mas antes de mostrar o código em si, eu creio que tem que se mostrar algumas outras coisinhas. A primeira parte foi a de estilização, que eu realmente não entendo quase nada dessa área de nativo, então eu tive que procurar um pouco no YouTube, em outros lugares, para conseguir achar as cores que eu queria usar no meu joguinho da velha, para algumas coisinhas que eu queria colorir lá. Então, essa cor aqui do a branca, verde e uma cor verde um pouco mais escura, eu tive que pesquisar para ver como é que era. E basicamente isso foi o que eu me aprofundei mais para procurar, que é um assunto já, uma informação mais específica. Quanto ao código em si, eu já vou rodar aqui para vocês verem mais ou menos como é que o joguinho tá e a partir daí a gente vai desenvolvendo. Desculpem é que demora um pouco, que o Android é um pouco pesado, né? E bem, vamos ver aqui se já tá carregando, beleza. Bem, deixa eu ver por onde eu começo. Assim como em outras linguagens de programação que tem a main no caso aqui seria esse main active. Dentro dele eu já chamei jogo da velha. Tá aqui escondido, mas são os imports que eu tive que usar mais algumas bibliotecas dele. E tá aqui o nosso joguinho da velha. Podem ver que ele tá funcional, tá marcando quando ganha, também marca quando tem empate. E bem, vamos lá. Vou começar pela função jogo da velha, que ela engloba a lógica inteira, vamos dizer assim. Assim como tem no React, no Angular, nas frameworks de front-end web, em tecnologias nativas tem a ideia de estado. O estado é uma coisa mutável em que você pode mudar uma informação em vamos dizer assim, eu sei que está um pouco errado, mas vamos dizer em tempo de compilação, para ter uma ideia. E basicamente o que ela faz? Ela fica esperando ter uma mudança e quando muda, também é mudado na tela. Eu criei três variáveis para ter essa lógica. A variável bloco, que é basicamente a parte aqui, ó, de esses bloquinhos, todos eles vão ter informação. Eles podem estar nulo ou com uma das marcações dos jogadores, que no caso seria X ou bolinha. Aí a variável jogador, na variável bloco eu defini ela como com nove posições, um array e com as posições vazias. Eu defini jogador atual, o estado dele, como já iniciando como jogador inicial, que é o X. E essa aqui, vencedor, é para dizer, olha, jogador X ou jogador bolinha venceu ou tá nulo, ninguém venceu ainda, entende? E podem ver que eu também coloquei string como opcional. Por que string como opcional? Porque apesar de eu começar com ele como nulo, pode ser que além de ser jogador X ou jogador bolinha, aconteça um empate. Se acontecer um empate, aí eu também posso passar uma string contendo lá escrito empate, por exemplo. A click bloco, ela basicamente é a função que vai
como é que eu poderia dizer, definir o jogador que está jogando, definindo qual vai ser a marcação e se pode ou não marcar o jogador. Clique bloco aqui, eu vou usar ele como uma função anônima. Podem ver que aqui ele pega no bloco do array, ele passa um índice, um int, e esse int vai dizer o seguinte, olha, se bloco index for igual a string vazia é porque ninguém marcou. E se jogador estiver como null, significa que ainda existem espaços para serem jogados. Se isso acontecer, você aplica, vai lá em bloco, pega e seta ele dizendo que ele vai ser mutável, coloca no índice da posição o jogador atual, porque o jogador atual, galera, praticamente ele vai ser isso aqui, ó. Ele vai estar como X ou como bolinha. Então, quando eu passar para ser jogador atual, eu tô passando uma string que vai ser marcada aqui, podem ver, ó. Jogador X, jogador bolinha, entende? Então é o que acontece aqui. Aí o jogador atual vai ter um if, que é para trocar o jogador que vai jogar. Tipo, for o jogador X, então agora vai ser o jogador bolinha. Então eu fiz praticamente um ternário. Confesso que deu um nó na minha cabeça porque a sintaxe do Kotlin é um pouquinho diferente das outras linguagens que eu tinha usado. E aqui existe vencedor. Se lembram que eu disse que o vencedor ele precisava de uma função que era para saber se ele ganhou, se ele perdeu ou empatou, e se ele ganhou ou perdeu, quem ganhou e quem perdeu. Beleza, existe essa função aqui que é verificar vencedor. Vamos para partir um pouco do front-end. Tem linhas e colunas aqui. Deixa eu ver. Beleza. Essa aqui é a parte de jogador e do ícone. Aqui eu criei uma coluna, tentei centralizar um pouco, não deu tão certo, mas beleza. Eu passei aqui o texto. Esse texto eu estou passando de forma dinâmica, porque esse it está setando o jogador, que é para saber qual jogador é. E também para dar a informação, olha, o jogador é vencedor, o jogador ainda está jogando, entende? Eu criei um ternário aqui, em que vai pegar se teve um vencedor, quem venceu, e se está jogando, quem é a vez. Coisa simples, dei uma estilizadinha. E aqui é o ícone, que é esse botãozinho aqui de volta. Eu coloquei ele um pouquinho maior, 40. Podem ver, ó, se eu quiser crescer mais um pouco aqui, eu vou exagerar, colocar 100, por exemplo. E praticamente esse botãozinho do ícone aqui é para quando eu quiser zerar o jogo, por exemplo, eu quero que o jogo recomece. Eu quero recomeçar o jogo, um novo jogo. Eu zero as posições do array, coloco lá como string vazia. Podem ver, ó, cresceu bastante aqui a imagem. Aí eu quero, por algum motivo eu quero reiniciar o jogo. Beleza, ele reinicia. Vamos voltar aqui pro tamanho normal, que tá grande demais. Aí ele faz as configurações de reiniciar o jogo. Para reiniciar o jogo da velha, o que eu preciso? Eu preciso deixar as strings vazias. Eu preciso setar o jogador inicial e eu preciso colocar a variável mutável do vencedor como nulo, que é essas três variáveis que eu criei mutáveis aqui. Eu tenho que voltar às configurações de início do jogo para reiniciar o jogo. Aí essa função chamada grade aqui, o que ela faz? Ela cria ela cria o joguinho, o espaço, o desenho, vamos assim dizer. Podem ver que eu chamo ela aqui grade, eu chamo bloco. Esse bloco é a variável lá, a mutável que eu falei. Ela é passada para a função.
Aí eu chamo uma variável não, uma função anônima, clickBlock. Parece até com o Java, quando a gente chama alguma classe com static, coisas do Kotlin. E eu passo ela como uma função anônima. Eu acho que quem vem de JavaScript, TypeScript vai lembrar disso. Quem usa Python vai lembrar de talvez de funções lambdas. É praticamente isso. Aí o que que acontece? Eu crio um array e dentro desse array eu vou criar o desenho. E dentro desse desenho eu vou ter a função clickBlock, que é a função anônima. O que que essa função anônima faz? Ela marca aqui x, bolinha. Podem ver que essa função foi criada aqui em cima. A clickBlock. Eu acho que eu poderia até ter deixado ela separada, mas já que está aqui, beleza. Essa função clickBlock é que vai juntar as outras funções que eu criei para controlar o jogo. Eu passei ela de forma anônima para a grade. E basicamente o que é que faz? Aqui cria o desenho. Eu acho que em vez de explicar é até melhor mostrar, né? Então vamos lá, ó. Vocês vão ver que ela vai vir deformada aqui, as linhas e as colunas. Não vai vir mais três. Vai vir agora duas. A não ser que eu tenha confundido, é duas. Veio duas linhas em vez de três linhas. Aqui se eu quiser, por exemplo, que venham três linhas mais só duas colunas, é a mesma coisa do for, é um for dentro de um for, para acessar um array bidimensional, né, no caso. Podem ver que agora aí, ó, veio duas aqui, show de bola. Aqui eu criei uma função chamada quadrado, e essa função aqui é só pra... Ela é mais questão estética pra eu conseguir desenhar cada bloco e dar a... Como é que eu poderia dizer? Fazer pequenas animações. Podem ver, ó. Quando eu clico aqui não fica essa cor eu acho que dá pra chamar... Não sei nem que cor é essa, mas vamos colocar aí quase um prateado, meio marrom, sei lá. Essa corzinha aqui, que é justamente o que eu disse que eu procurei pra vocês, que eu tive que achar essas cores pra fazer tipo animações. Podem ver que é white, green, dark. Eu usei elas aqui, ó. Podem ver. Praticamente isso é pra dar essas animaçõezinhas. Aqui eu usei uma configuração de texto e cor. A cor aqui podem ver, cor verde. A fonte dela, o tipo, o texto e a tipografia dela e o que seria mais ou menos o tamanho, vamos dizer assim. Eu também criei a borda. Eu acho que dava até pra arrumar, porque podem ver que no joguinho da velha as linhas mais internas estão mais grossas. Isso acontece porque como como eu criei elas com a borda de 2, uniu as bordas, aí engrossou. Vamos lá, verificar vencedor. Verificar vencedor, essa função ela é chamada dentro da função clickBlock. Ela que vai verificar qual é a vez do jogador e se já tem ou não um vencedor. Vamos jogar um pouquinho aqui para ver, olha. Podem ver que na hora que o X marcar aqui, ó, vencedor. Já não joga mais. Parou aqui. Vamos ver o jogador bolinha ganhando agora. Opa, marquei aqui, deu uma viajada. Não deixa nem o jogador bolinha ganhar, é complicado. Mas vamos lá. Fazer o jogador bolinha ganhar aqui. Podem ver que tá funcional.
vencer, o jogador que vai vencer. Em caso de empate também aparece a mensagem de empate, acontece a mesma coisa, ninguém joga. Aí aqui eu zero as configurações. Beleza. Agora que eu já mostrei como tá funcionando o jogo, vamos lá. A primeira coisa que eu pensei quando foi em verificar vencedores foi que eu ia ter que ter as combinações de vitória. Essas combinações são um total de 8 combinações que tem no jogo da velha que pode ganhar. Essas combinações eu fiz uma lista dentro de outras listas, um array bidimensional no caso, no formato do Kotlin. E essas listas, o que elas fazem? Essas combinações vitórias. Eu passei para dentro delas o bloco que seria a variável que tem um array que está sendo marcada aqui. Quando eu passo essa verificar vencedor, ela vai pegar os índices que seriam aqui do joguinho da velha, e dentro desses índices ela vai ver as possíveis combinações de vitória. E se essas possíveis combinações de vitória elas estão com X ou com bolinha, e se essas X ou bolinha são iguais. Em caso de ser uma combinação de vitória com 3x em cada índice, com X, vitória do jogador X. O inverso, vitória do jogador bolinha. Ou em caso de estar diferente, simplesmente não fazer nada, porque ninguém ganhou. Então, como é que eu fiz essa validação para saber se tinha vitória ou não? Eu criei o que seria quase um for each, que seria um for, combinações. Ele pega cada array dentro do array. Aí ele faz o seguinte, olha, if, primeiro eu faço uma tupla, né? A tupla val, aí ela pega combinações, que pega o que seria o índice A, B e C. O que ele faz? Esse índice A, B e C seria como, por exemplo, aqui, índice 0, índice 1, índice 2. Ele vai ir pegar na função bloco, função não, na variável bloco, que aqui está como parâmetro. Ele vai acessar aqui o joguinho da velha e vai dizer, olha, bloco no índice A, ele é diferente de vazio? Se for, aí a gente vai passar para os outros testes. Se não for, simplesmente já sai do if, porque aqui é uma condicional, que as duas têm que ser verdadeiras, já que estou usando o i. Em caso de sim, beleza. Então, bloco A é igual a bloco B, por exemplo, vou mostrar aqui, o que isso quer dizer. Entrou dentro do if. Bloco A é igual a bloco B, opa, os dois são x. Então, agora vamos passar. Bloco A é igual a bloco C? Não. Então, simplesmente não tem um ganhador. Tchau. Simples assim. Não tem ganhador, então tchau. Não vai ter retorno, não vai ter nada. Aí o jogo continua. Em caso de serem iguais, já seria um... Em caso deles serem iguais, aí sim vai retornar o vencedor. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Retornou o vencedor X. Por que isso? Porque teve um retorno que foi do jogador que ganhou, que no caso é o jogador X. Podem ver que essa função verificar vencedor, ela é do tipo opcional. Quem vem de C Sharp, JavaScript, TypeScript... JavaScript não, TypeScript sim, né? Que é o superset. Ele tem esse negócio de ser opcional. Olha, eu posso retornar algo nulo ou eu posso retornar o tipo que eu passei. Então é basicamente isso. Se retornou o tipo, uma string, aí vai vir aqui dentro de bloco verificar jogador, verificar vencedor. E o verificar vencedor vai passar aqui o jogador que venceu. Vencedor, jogador X. Aí podem ver que aqui, como eu passei de forma dinâmica a informação,
aqui é o ternário no caso, ele vai dizer vencedor e o jogador que foi vencedor. Em caso de empate também apareceria o empate. Só que aí temos um caso. Aqui eu só mostrei combinações em que ou o jogo continuaria ou o jogo teria um vencedor, mas pode acontecer um empate, né? Em caso de empate, é essa função aqui que seria opcional. Como é que ela funciona? Ela tem um retorno e o if. Bloco AL. Esse AL significa, olha, todas as opções e todas as posições estão ocupadas, tá? Então vamos retornar um empate. Pronto. Aí se retornar empate apareceria a mensagem empate. E bem, pessoal, essa é a minha apresentação. Obrigado por escutarem ela. E é isso. Show, beleza? Valeu.